Olá, estamos aqui mais uma vez no Colégio Palas Athena, diretamente de Manaus, para o nosso programa Café com Ideias. E hoje, esse Café com Ideias, mais uma vez, vai ser especial. Estamos completando 28 anos, Editora Zoffos, 28 anos com o compromisso com a educação por esse Brasil. E é uma honra, é uma satisfação estar aqui nessa cidade de um clima bem equatorial, que carrega bem essa questão do clima equatorial. E reforçando de novo no Colégio Palas Athena, que o nosso grande professor aqui, olha, o ilustre professor Denis, professor do Colégio Palas Athena, no próximo bloco vai falar um pouquinho dessa importância, esse peso de trabalhar em uma escola em que o nome já é algo bem filosófico. Aguarde só um minutinho, já já nós voltamos. Estamos de volta com o nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo, e mais uma vez aqui no Colégio Palas Athena, na cidade de Manaus. E hoje, em nosso programa, nós temos aqui a coordenadora Luiziane, é a nossa coordenadora geral aqui do Colégio Palas Athena. Nós temos o professor de filosofia, professor Denis, um grande parceiro nosso aqui no programa Educar para o Pensar. Nós temos uma mãe, a Denise, e nós temos uma avó-mãe, correto? Que é a dona Isabel. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, participando desse momento bem filosófico na cidade de Manaus e aí também para o Brasil, para o mundo inteiro, no canal da Editora Zoffos. Vamos lá. Luiziane, dentro da nossa assessoria aqui, visitando a escola 2 vezes por ano no Colégio Palas Athena, eu percebo, e aí também até mesmo em um dos programas anteriores, conversamos com uma galerinha muito bacana, uns alunos do 9º ano, e falamos muito da questão do diálogo. Dentro do diálogo, essa dificuldade do diálogo e nas redes sociais. Pois bem, Luiziane, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós o seguinte: estamos vivendo a era da tecnologia, isso é fato, hoje isso é presente nas relações aí no século XXI, das redes sociais, e a enxurrada de informações que nós, profissionais da educação, de outras áreas, pais e alunos, recebem constantemente, com facilidade, e principalmente os nossos alunos. Como você, enquanto coordenadora, enxerga a comunidade de aprendizagem investigativa como aliada nessas novas tendências dentro da educação? E quais são os desafios, enquanto educadora, de estar inserida nesse contexto? Bom, é uma situação assim bem complexa, trabalhar uma comunidade investigativa de aprendizagem no mundo onde os nossos alunos estão inseridos nesse mundo digital, Mas, ao mesmo tempo, a escola tem essa preocupação, de transformar essa informação em conhecimento, porque exatamente a comunidade de aprendizagem ela favorece isso, O diálogo ela vai favorecer, transformar essa informação que está aí enxurrada em grande quantidade, como você falou, em conhecimento significativo para o aluno, através de projetos, pesquisa, reflexão sobre as temáticas. Esse ano mesmo nós estamos trabalhando um tema que é algo que é fundamental para todo cidadão, que é a sustentabilidade. Como nós vivermos numa sociedade sustentável. Então, essa é a temática desse ano de reflexão em todas as áreas do conhecimento, não só na filosofia, mas em todas as áreas da escola, disciplina. Então, o papel da escola, hoje eu vejo, não cabe mais a nós a ensinar aos alunos conhecimento, mas procedimentos e atitudes, E a comunidade de investigação é isso, são atitudes diante do nosso
planeta, por exemplo, que estamos vivendo aí, aqui mesmo no nosso estado, a situação de grandes secas e grandes cheias. Nesse momento agora, estamos vivendo um momento de muitas chuvas, que tem a ver muito com a questão do cuidado que nós devemos ter com o nosso planeta. Então, esse ano estamos fazendo nossos alunos refletir sobre isso. Não só eles, como os pais também. Professor, afinal de contas, a sala de aula, ela precisa de quê para ser realmente uma comunidade de aprendizagem investigativa? E eu também gostaria de saber o seguinte: quais são as mudanças necessárias para que isso ocorra? Porque eu percebo aqui dentro do colégio, dentro da comunidade do Colégio Palas Athena, essas transformações, né? Então, me fala um pouquinho também essa questão aí, né? Um pouquinho, quais são as mudanças necessárias para que ocorra e também de que a comunidade de aprendizagem investigativa precisa, né? Para que ocorra essa questão do diálogo. Bem, eu posso iniciar minha fala dizendo que a mudança inicial é uma mudança de sentido. Então, no primeiro momento, a grande mudança deve ser a mudança do docente. É o professor, aquele que representa a instituição escola, que deve ser o primeiro não só a anunciar, mas a apresentar a mudança. Eu experimentei isso na minha vida de docente, né? Já visto que ainda sou docente, né? A experiência de ouvir muitos professores falarem da importância do ato de ler, mas no cotidiano perceber que eram professores que, infelizmente, não tinham a prática da leitura. Mas que é isso? Ouvir dos professores a importância que eu, enquanto estudante, tinha que ter ou dar a escrever. Mas eram professores também que não tinham a prática da escrita, né? Então, a primeira mudança é a mudança de sentido, né? O professor, enquanto educador, enquanto mediador, deve ser aquele que se apresenta como modelo, né? Eu vou pedir que meus alunos possam facilitar a reflexão, porque eu já refleti, porque eles podem olhar para mim e ver nisso, né, ou encontrar aí um significado, ou mais que isso, um arquétipo, um modelo. Então, é importante sim que as nossas salas de aula, né, tornem-se esse espaço de diálogo. Sobretudo, no primeiro momento, eu enquanto educador, nós enquanto educadores, né, vamos ajudar os estudantes a pensar mais, né, a serem pessoas, indivíduos mais reflexivos, né, a terem mais considerações pela vida, pelo outro, pelo saber, a serem pessoas mais razoáveis. Pois, professor Denis, você enquanto professor de filosofia, né, eu, assessor, quando me chamaram, né, me convidaram para trabalhar aqui nesse estado maravilhoso, estado do Amazonas, e aí quando eu vi o nome da escola lá em Florianópolis, Colégio Palas Athena, eu falei, gente, que nome bem filosófico, né, já tem tudo a ver com a questão da filosofia, com o programa Educado para o Pensar. Mas me conta um pouquinho, assim, algo bem pessoal, qual que é esse peso, Colégio Palas Athena, e você enquanto professor de filosofia? O nome, de fato, nos convida desde já a uma reflexão, né? Anteriormente, a fala do nome, é importante falar da sacralidade que tinham e ainda tem hoje os mitos, né? Uhum. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na deusa Atena, a deusa da sabedoria, e na sua história nós sabemos que foi uma história dada aos aedos como uma história sagrada. Aqueles que cantavam porque a deusa escolheu para fazer. Mais do que isso, ninguém questionava a história porque havia e há a sacralidade disso tudo, né? Ora, a deusa Atena, quando eu cheguei no Colégio Palas Athena, eu achei interessante, de fato, o nome, né? Primeiro, por conta dos dois viés que tem o saber. O saber enquanto fazer prático, né? As questões do dia a dia, né? O confronto cotidiano. Outro saber, ou seja, outra dimensão do saber, o saber enquanto fazer sistemático. E é justamente isso que nós experimentamos aqui, por exemplo, no ensino médio. Mais cedo era o meu encontro pedagógico com a professora Luiziane, e nós falávamos sobre isso, né, da importância de nós, junto com o ensino médio, fazer uma prova de vestibular. Não somente a prova dos vestibulares,
mas no vestibular da ética, no vestibular da esperança, no vestibular da vida, no vestibular do respeito, né? No vestibular do compromisso. Bacana, legal demais, tá? Parabéns. E agora, vamos vir para um pouquinho, né, para este lado daqui, porque a nossa temporada do Café com Ideias, a terceira temporada, esse ano é um foco também com os pais, né? Essa importância de chamar os pais para dentro da escola. E aí aqui nós temos então a Denise e a Dona Isabel representando os pais do Colégio Palas Atena. Denise, ensinar criança, adolescentes, os jovens, é uma responsabilidade da escola e da família, né? Dessas duas grandes instituições. É o primeiro contato dos nossos alunos, né? Nessas faixas etárias. Sendo assim, ensinar é uma arte de dizer a palavra, é abrir espaço para essa palavra, né? Dar permissão ao jovem, ao adolescente ou à criança de expressar, de dialogar. Para você, qual é o melhor caminho para que a criança, o adolescente ou o jovem possa se sentir seguro para expressar suas palavras? Muito boa a sua pergunta, né? Eu estava refletindo sobre ela, porque essa relação de confiança, na verdade, eu vejo que ela não nasce da noite para o dia, né? Ninguém confia em ninguém da noite para o dia, então ela precisa ser construída. Então, eu como mãe, assim, eu vejo que com meu filho, vou construindo todos os dias com ele, vou abrindo espaço para ele falar, né? Porque muito mais do que a relação de mãe e filho, que ele precisa saber que a gente tem, a questão da autoridade, que eu exerço uma autoridade sobre ele, mas ele também precisa entender e ver em mim um porto seguro. Né? Então, todos os dias eu penso que eu me mostrar para ele como ouvinte, porque às vezes a gente se preocupa muito em mostrar só para os nossos filhos, assim, em pontuar as coisas, e às vezes a gente acaba não abrindo a oportunidade para eles falarem, para eles se colocarem como cidadão mesmo, que atua, que fala. Então, assim, eu acho que não tem uma receita, né, de bolo para dizer, olha, tem que ser assim, a confiança vai acontecer se você fizer desse jeito. Eu acho que não tem. Precisa ter o diálogo, a conversa, precisa abrir todos os dias, não é uma coisa que vai nascer de uma hora para outra. Então, assim, eu vejo que na escola também, eles se sentem confiantes, né? Quando eles veem o professor, que o professor abre, que deixa eles falarem, quando ele faz essa relação, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu construo todos os dias, eu não sei se eu consigo com meu filho, que ele ainda é uma criança, mas eu tento dialogar com ele todos os dias e mostrar para ele e tentar achar com ele um caminho, sabe? Quando ele me traz uma informação da escola, eu sento com ele e digo, vamos ver como é que a gente consegue resolver, se você conversar com seu colega. Então, eu acho que precisa ter essa relação, sabe, da mãe como amiga também, como ouvinte também. Legal, bacana. E assim vamos construindo protagonistas. Agora, se você sabe ou não, eu vou confortar você. Pai ou mãe nenhuma sabe, na verdade, né? Sempre temos esse sentimento de incerteza, de segurança, onde que estamos acertando e errando, né? Isso aí é uma atividade, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é mesmo? Dona Isabel, eu vi, né? Eu percebi logo quando nós começamos aqui, quando eu conheci a senhora aqui, antes de nós fazermos o nosso programa, eu percebi que a senhora é bem conhecida aqui na comunidade, né, do Colégio Palas Atena. E também a preocupação que a senhora tem na vida da Giovana, né, enquanto vó-mãe, como você se posicionou, e até mesmo a coordenação. Eu achei isso muito bacana. E, Dona Isabel, por que essa relação entre escola e família acaba sendo um dos principais meios para a construção do diálogo na vida do aluno, né? Quando você vê lá a Giovana, por que você qual que é essa relação que para que a Giovana possa ser uma protagonista da sociedade, que relação é essa que a senhora acredita que a escola e a família têm na construção, na vida acadêmica e social, ética da Giovana? Essa relação tem que ser construída e vem sendo construída desde quando saiu do ninho. Do ninho que sai para vir, corta o cordão umbilical para vir para o maternal. Então já tem que se ver onde chega a criança
e ver se é acolhido, e ver como está, e quando não dá, como aconteceu com os lá de casa, que é ela e o outro, saiu da escola, veio para cá, está aqui há 6 anos. E esta construção foi realmente muito boa, porque houve essa interação, sabe? Eu estou aqui constantemente na escola, e eles sentem essa segurança, como a escola também sente essa segurança de poder interagir. Porque chegaram aqui crianças, né? O outro no maternal, agora está no fundamental, vai chegar lá. Então, não é uma escola para passar conteúdo, que isso não é só conteúdo, e sim o conhecimento para a vida. Ótimo, muito obrigado. Assim, eu acredito que esse nosso primeiro bloco ele foi bem rico com relação a essa questão do diálogo, do conhecimento. Vocês são de parabéns, Dona Isabel, Denise, professor Denis, a coordenadora Luiziane. E olha, não sai daí não, porque o nosso próximo bloco, eu marquei algumas palavras aqui, e aí eu achei muito interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre essas palavras, né, inseridas dentro do diálogo, na construção do diálogo, na comunidade de aprendizagem investigativa. Aguarde só um minutinho e daqui a pouco estamos de volta. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Olá, estamos de volta, né, no nosso programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, e aqui, mais uma vez, na cidade de Manaus, no Colégio Palas Atena, e dessa vez, né, assim como na terceira temporada, nós estamos convidando pais para que eles participem, né, desse momento de diálogo, dessa construção, essa reflexão, né, dessas duas grandes instituições na construção de um protagonista da sociedade, né? Um futuro, quer dizer, futuro não, porque todos nós já somos protagonistas, né? Dentro da sua idade, dentro das suas limitações. Mas qual o papel dessas duas grandes instituições, escola e família? No bloco anterior, a dona Isabel, ela finalizou o nosso bloco e agora ela vai começar o nosso bloco, né? O nosso último bloco. Dona Isabel, no bloco anterior a senhora comentou a questão da Giovana, que ela tem 6 anos que ela está aqui no Colégio Palas Atena. E a senhora falou muito a questão da palavra confiança, né? Dentro desse diálogo entre essas duas instituições, escola e família, a relação de confiança e o diálogo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais para nós, né, para quem está nos assistindo. Às vezes, o pai matricula o filho em uma determinada escola, então, de certo modo, no primeiro momento, confiou no papel da escola, na instituição, né, a questão pedagógica da escola, e ali depois começam alguns problemas, né, na vida do aluno, entre escola e família. Fala um pouquinho para nós como que os pais eles devem agir nessa relação, né, para que ocorra o diálogo entre família e escola, mediante esses problemas, não é mesmo? Tem que haver uma parceria escola-família, família-escola, sabe? O aluno é uma terceira pessoa, porque com a outra criança que tem aqui, ela é muito pequena, muito peralta, mas conseguimos conciliar isso aqui, sabe? Vendo qual era a falha dele, porque em casa ele tem hora para tudo, lá em casa, é assim, café da manhã tem que ser a família, nós somos em 5, não importa que hora acordar ou que hora vai dormir, café da manhã tem que ser todos, aí sai todo mundo. Então, essa parceria de escola-família
tem que ser importante. Não está bom alguma coisa, como até hoje eu estive aqui, vem com a coordenação, vem com a direção, vem, procura, porque vai ser resolvido. E vice-versa. Isso é muito importante para ter uma confiança, porque senão vai matricular a escola, no meio do ano já não está satisfeito, no outro ano tira, vai para outro colégio, acontece a mesma coisa. Sabe? E a criança em formação precisa desse apoio da escola, principalmente dos pais, e da responsabilidade, que a professora está falando, de ter hora para tudo. Não dá para ter hora para tudo, mas tem quase hora para tudo lá em casa. É isso aí. Gostei, tá, dona Isabel? Muito bacana. Eu percebo, então, mediante a conclusão que eu tiro, é a questão também de maturidade, não é? Equipe, coordenação, professor, a Denise também, essa relação tem que ter maturidade. E aí, depois, um pouquinho, eles vão falar também um pouquinho sobre isso daí. No caso, Denise, a dona Isabel comentou essa questão de confiança, vem, procura a escola. O aluno, achei muito bacana quando a dona Isabel colocou o aluno como terceira pessoa, né? Ou seja, no meio aí também. Eu gostaria de saber um seguinte, Denise, em que a família ela perde quando ela transfere tudo para a questão da escola, quando ela não consegue enxergar, né? Ela não consegue estabelecer um diálogo com a escola, se posicionar, e aí vem para uma ação que é muito fácil, que é atacar, né? Às vezes ofender e tudo mais. O que você acha, em que a família, essa instituição tão forte na vida de nossos alunos, ela perde quando ela parte para essa questão de um ataque, né, de frente com a escola, e aí, ou também transfere toda essa responsabilidade na vida do aluno, né? Nessa questão aí do diálogo. Na verdade, assim, essa questão de transferir para o outro é um problema, né? Eu vejo que, assim como a dona Isabel falou, a gente precisa ser parceiro, sabe? Porque o objetivo que eu tenho com meu filho, ele é o mesmo que eu acredito que a escola tem. Eu quero que meu filho seja um cidadão ético, atuante, que ele seja crítico. Então, assim, eu não tenho por que ir de contra a escola, porque o mesmo objetivo que eu tenho é o que eles têm. Né? Então, assim, qual que é a minha função? O que eu vejo? Eu preciso, como a dona Isabel falou, ser parceira, estar disponível, ir procurar. Se eu vejo que tem um problema, não simplesmente abandonar o problema, a escola resolve. Não, eu preciso desempenhar o meu papel. Né? Eu preciso, em casa, ver como é que eu posso ajudar, como é que eu posso conversar com meu filho, colocar para ele a melhor maneira de a gente resolver. Porque não é só transferindo, não é porque eu pago uma mensalidade que a escola vai resolver tudo, não é isso. A função, tem coisas que eu preciso fazer com meu filho em casa. Então, assim, eu penso que a gente precisa andar mesmo, caminhar juntos, né, para a gente alcançar o nosso objetivo. E quando você pergunta o que a gente perde, quem perde é a criança, na verdade. O meu filho vai perder, porque ele vai ver que eu não confio na escola, ele vai ver que eu critico os professores, sabe? Que o trabalho, eu não gosto do trabalho. Então, assim, e não é isso que eu quero. Eu perco, o meu filho perde, a escola perde. Acaba que todo mundo perde nessa relação. Né? Então, assim, eu procuro, como mãe, vou na escola, converso muito com meu filho, eu sempre pergunto, e aí, como é que foi, sabe? E ele me dá um feedback da escola, quando ele me dá uma coisa que eu acho que não é muito boa, aí eu vou com a professora dele, pergunto, né? E eu nunca vou no sentido de acusar, eu sempre vou no sentido de tentar esclarecer, de tentar entender o que aconteceu. Eu acho que esse é o nosso papel, a gente precisa desempenhar. Eu, como mãe, tento fazer. Eu vejo que a escola é muito solícita. Se tem algum problema, eles não esperam terminar o trimestre ou terminar, eles já comunicam, né? Fazem uma anotação, alguma coisa. Então, eu já percebo que tem alguma coisa errada. E eu vejo que precisa ser parceiro mesmo. Não dá para transferir. Eu tenho minha função, a escola tem a dela, eu sei, mas a gente precisa caminhar junto. Bacana. Muito legal. Muito obrigado. Professor Denis, nós falamos a questão de protagonistas, né? Maturidade, confiança. Qual é o seu posicionamento enquanto professor, enquanto educador,
desses alunos serem protagonistas de sua sociedade. Porque, acredito eu, quando nós estudamos, e até um dos temas do nosso Congresso Nacional de Educação, que vai ser o 5º Conedu esse ano, dentro de uma das oficinas, existe esse termo protagonista de sua história, né? Os alunos protagonistas. E quando nós estudamos história, na nossa época, colocava Dom Pedro I e Tiradentes como grandes heróis. E o aluno, ele via a história distante da vida dele, né? Hoje a gente percebe que o ensino mudou com relação a isso, até mesmo a contextualização, né? O aluno, ele estuda história, filosofia, geografia e outras disciplinas, e ele percebe que ele é um agente da sociedade, né? Fala um pouquinho para nós, qual que é a importância dos alunos eles serem autônomos, né? Serem protagonistas de sua sociedade, né? Da nossa sociedade, na verdade. Então, para nós, falar de autonomia é sempre muito positivo. E ver um aluno autônomo, ou seja, para usar tuas palavras, sendo protagonista da sua história, para a gente é maravilhoso, porque nós vemos ali o resultado do nosso trabalho. Um período na minha vida eu estudei a patrística e me faz sempre lembrar que foi Newton que ficou famoso por conta da frase, né? É preciso subir no ombro dos gigantes para enxergar mais além, né? E o autônomo, né? O aluno que chegou a essa dimensão da autonomia, a esta dimensão do protagonismo, é justamente aquele que subiu, né, no ombro do gigante e consegue ver mais além. E a nossa felicidade é que nós, enquanto instituição, oferecemos, né, apresentamos a ele esse gigante, né, que é justamente o saber, é justamente o conhecimento. Ok. Luiziane, né, coordenadora Luiziane, alunos protagonistas, aqui nesse bloco nós escutamos, confiança, maturidade e uma outra questão também, gerações. Quando, né, a dona Isabela comentou que tem uma aluna, né, a Giovana, no caso, que tem 6 anos que está aqui no Colégio Palas Atena, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância da relação de confiança, quando é aplicado, né, quando existe um diálogo entre família e escola, e ali tem essa confiança, e aí uma geração passou pela escola, né, pelo Colégio Palas Atena, e ali qual que é a sua realização enquanto coordenadora, as dificuldades também ao longo desse processo, compartilhe um pouquinho para nós aqui no Café com Ideias. Nossa, é um prazer, né, a gente receber um aluno que chega na pré-escola e ele sai no ensino médio. Nós percebemos o processo de transformação que o currículo da escola proporciona, né? Formar esse sujeito autônomo, né? Crítico, protagonista do seu processo de aprendizado, né? Que está à frente. A gente pensa que formar esse sujeito protagonista, a gente está à frente do seu tempo, né? Que é esse sujeito que pensa, né, que se coloca. E o professor, ele também, eu vejo como um grande mediador desse processo. O professor é fundamental para esse processo como um todo. E a escola, ela tem uma preocupação, não só com a formação do aluno, mas como a do professor. Ela cuida, né, da formação do professor. E a coordenação, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, sobre a formação do professor também, né? Porque a gente só consegue ter bons resultados com os nossos alunos porque a escola tem essa preocupação, né, de cuidar do professor. Não só, hoje eu e o professor Denis, no nosso encontro, né, de orientação pedagógica, nós tratávamos disso, nós estávamos nos formando, né? Porque no momento de encontro com o professor também é um momento de formação, né? Para a coordenação e para o professor, porque também lá nós fazemos reflexões, trocamos experiências, né? E isso eu vejo que é o resultado no trabalho do aluno, na fidelização desse aluno com a escola, e a gente vê o resultado na formação deles, né? Um aluno que chega aqui com a gente com 6 anos, como é o caso da Giovana, né? A diferença que foi a Giovana, ela chegou aqui no 4º ano, né? 3º ano, e hoje está no 9º ano.
Muito, muito gratificante. Claro que no percurso tem muita coisa, no processo tem as dificuldades, tem sim, mas nós vamos, ao longo desse percurso, exercendo o diálogo, né? Porque o diálogo é que proporciona a mudança, a reflexão para a gente mudar, né? E isso a escola cata muito bem, ela acolhe, né, o que o pai traz, né? Eu sempre falo que nós precisamos ouvir os alunos, porque o que eles nos comunicam é o que está doendo neles, né? E a gente precisa parar para ouvir. E os pais também. Eu gosto de atender os pais, né? Apesar de, na função de coordenação, ser bem complexo isso, um tempo pequeno, mas na medida do possível, eu gosto de ouvir os pais, né? Do que eles trazem e do que eles comunicam, para que a gente possa repensar o nosso trabalho dentro da escola. Essa parceria, ela é fundamental, né? Para que a gente possa criar essa relação de confiança, né? O pai vir para a escola, saber que que a sua fala, que a sua dor vai ser acolhida e que a escola vai dar retorno para ele com a mudança, né, daquelas situações que são pontuadas. Às vezes requer um tempo a mais, né, porque é uma situação com o professor, mudança de comportamento, ela não é de uma hora para outra, ela requer um tempo a mais, mas ela acontece. Então, eu penso que um pai mantém o seu filho 5, 6 anos, 8 anos, 11, 12 anos, eu tenho alunos aqui que estão há 12 anos conosco, né, porque ele acreditou no nosso trabalho e ele está vendo o resultado. Para finalizar, então, o nosso programa, né, da nossa terceira temporada, Café com Ideias, um espaço de diálogo, já que estamos falando sobre o diálogo, eu gostaria que vocês... Só uma frase, é um bate e volta, né, uma frase assim: o diálogo entre família e escola é... E aí eu só gostaria que vocês completassem essa frase com apenas uma palavra, né? O que é o diálogo entre família e escola? E aí, para a gente finalizar o nosso programa nessa cidade de Manaus, muito conhecida, de novo, né, com uma natureza esplêndida, esplendorosa, a questão da história de Manaus também, desde o ciclo da borracha, antes ainda, né, a origem do nome de Manaus, né, da tribo Manaus, né, isso, dos Rios Negros, Solimões, né? Então, essa cidade fantástica em sua história e também em sua beleza natural, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, uma palavra apenas. Luiziane, o diálogo entre família e escola é... Reflexão. Compromisso. Dedicação. Fundamental. Interação. Muito obrigado, então, Dona Isabel, Denise, professor Denis e a coordenadora Luiziane, por esse espaço de reflexão. Nós precisamos disso. A educação pede esses momentos dentro das escolas, essa relação entre família e escola. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal da editora, no YouTube, Editoras Ofos. Até o próximo programa Café com Ideias, um espaço de diálogo.